Pronto para mais um assunto? Batalha na mente e emoções sob controle. Gente, estamos falando com cada assunto profundo aqui, não é? Eu não sei para você, mas eu posso falar por mim que tem mexido muito comigo, tem dado aqueles alertas. Opa, vamos mudar. Ó, identifiquei isso. Eu falo que tá mexendo aqui por dentro. E é isso que o Senhor quer fazer em nós, uma transformação de dentro para fora. E se não nos colocarmos aí diante dele, para que isso aconteça, não vai ser na nossa força, não vai ser do nosso jeito, ou porque é um passe de mágica, não é assim. É uma mudança, né? Eu falo que é uma metamorfose, né? É uma mudança de natureza, tá? Então, assim, às vezes a gente fala, mas tá doendo, crescer dói. Eu sempre falo isso, né? Chega aí a criançada de 5 a 8 anos de idade, começa, tô com dor aqui na minha junta, mas por quê? É o processo do crescimento. E é assim também na nossa vida espiritual, crescer dói, porque a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, assumir certas responsabilidades, às vezes que a gente não tinha esses hábitos, sabe? É uma mudança e isso faz parte. Pensa assim que tudo isso está acontecendo para o seu bem, tá? E não só vai parar em você, isso vai refletir na sua vida, se você é casado, na vida do seu cônjuge, se tem filho, na vida dos seus filhos, se você ainda não tem nada disso, é solteiro, né, mas tem os seus pais, vai refletir na vida dos seus pais dentro do lar. Então assim, deixe o Senhor trabalhar de dentro para fora, porque quando isso começa a acontecer, o inimigo vai perdendo espaço na nossa vida. É mais fácil a gente identificar, olha o que ele está jogando aqui na minha mente. Lembra que eu falei, é um jogo de xadrez, a gente tem que ter também essa estratégia, esse cuidado, isso faz parte, tá bom? Então assim, hoje nós vamos falar sobre mais um assunto que vai mexer, então se prepara, tá? E eu quero fazer hoje em duas partes também, tá? Porque a gente vai falar um pouco mais, é necessário aprofundarmos aqui, e para não ficar aquele vídeo grande, né? Então já pega um caderno, sua caneta aí para você ir anotando tudo e se inscreva nesse canal, compartilhe, ative o sininho, curta, para que mais pessoas possam receber esses vídeos aí e serem abençoadas também, tá bom? Vamos lá então? Hoje o nosso tema é pensamento não define identidade. Quantas vezes a gente está passando por situações complicadas, algo que está acontecendo, parece uma metralhadora na nossa cabeça, um monte de pensamentos, não é assim? E aí a gente começa a acreditar nesses pensamentos, a dar voz, né? A assumir a liderança, o governo da nossa vida e também a identidade. Então muitas vezes a gente começa a acreditar que nós não somos bons o bastante, não somos suficiente, que merecemos isso, fazemos tudo errado. Agora imagina desde pequeno ouvindo esses pensamentos e acreditando neles. Quando chega na fase adulta, dá uma confusão isso, gente. Atrapalha na vida profissional, na vida amorosa, também nosso relacionamento com os filhos, enfim, é muita coisa que vai acontecendo, né? Então eu vou trazer aqui Isaías 55:8, já começa a destruir esses argumentos na nossa mente. Olha só o que o Senhor diz. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Então sabe aqui que eu aprendo com isso? Que eu preciso avaliar o que está vindo na minha cabeça, quais decisões que eu estou tomando e ver se está alinhado com o que o Senhor tem para a minha vida. Tá bom? Então existe um lugar silencioso onde muitas batalhas são perdidas, mas sem barulho, que é aqui, ó, na nossa mente. Então é ali que pensamentos começam como uma visitinha, né? Mas quando eles não são confrontados, viram uma moradia, uma crença. E o problema não é ter pensamentos. A gente aprendeu que os pensamentos eles virão. O problema é permitir que eles construam uma identidade. Tá?
Ou seja, quando ele cria raiz, ali começa a se instalar uma cultura dentro de mim, uma nova identidade. E muitas pessoas não estão vivendo quem são, né? Estão vivendo apenas o que pensam sobre si mesmas, mas não é a realidade. Quando o Senhor nos fez, no Salmo 139, Ele nos fez de uma forma especial, uma forma maravilhosa. Só que com a nossa vida vai passando, né? A gente nasce, vive a infância, passa às vezes por situações bem complicadas. Ali, ele já tenta formar em nós uma outra identidade. A gente acredita em uma outra mentira para se transformar em verdade, entende? Então, quando... Eu vou trazer aqui uma explicação de quando o pensamento ele vira uma identidade. Então, o pensamento isolado, por exemplo, diz assim, começa dessa forma. Um exemplo, tá? Isso foi minha culpa. E quando ele não é tratado, confrontado, ele vai virar o quê? Uma crença. Eu vou acreditar naquilo. Então, aí começa já a mudar. Eu sempre estrago tudo. E depois de um tempo, vira o quê? Uma identidade. Eu sou um erro. Vocês viram que foi só aumentando aquela coisa, foi só crescendo dentro da gente, né? Então, é assim que a dor começa a criar raízes, né? E sem perceber, a pessoa ela não vive mais a partir da verdade de Deus, o que Deus diz que ela é, mas a partir do trauma que ela viveu. Então, vou dar um exemplo aqui de quando o pensamento vira uma identidade. Ana é um nome fictício que eu vou dar a essa pessoa, tá? Ela cresceu em um lar onde tudo parecia estar em ordem. Mas quando algo dava errado, ela ouvia frases difíceis, como: "Você só faz besteira, Ana. Por que você é assim, menina? Se não fosse você, isso não teria acontecido." Um dia, ainda criança, Ana derrubou algo na casa dela e ela já ouviu: "Isso foi culpa sua." E não é só a palavra, né? É a expressão dos pais falando, né? Então, o pensamento isolado já começa a aparecer. E ela aceita aquilo. Então, ela já vai falar assim: "Isso foi culpa minha." Isso já vai se instalando dentro dela. Aí, com o tempo, situações parecidas se repetiram na vida dela. Vai passando os anos, as situações vão acontecer. Então, por exemplo, notas baixas, conflitos, pequenas falhas, sempre acompanhado de broncas duras e uma ausência de acolhimento. Tá? Então, o pensamento, ele começou a se repetir. Eu sempre faço tudo errado. Tudo que eu tento fazer não dá certo. Algo dá errado é por minha causa. A gente vai vendo isso crescer na cabecinha de uma criança, né? Então, o pensamento, ele deixou de ser o quê? Um evento, né? Acontecer esporadicamente, por causa de alguma coisa, acontecia aquelas palavras difíceis, duras. E aí ele acabou virando crença. Então, mesmo ela não fazendo nada, não aconteceu nada, ela já acreditou que ela era aquilo, que ela não ia ser nada, que tudo era culpa dela. Aí, na fase adulta, ela passou por uma separação. Ela casou e, infelizmente, houve uma separação. Então, o relacionamento terminou e mesmo tendo uma relação cheia de abusos emocionais, o pensamento automático lá de trás, né, os gatilhos, veio com muita força. Aí a gente chama de crença reforçada, né? Mais uma vez eu estraguei tudo, a culpa é minha. Sem perceber, isso já se transformou em identidade da Ana, né? Essa identidade, ela foi formada através da dor. Então, ela já está dentro dela aquilo, né? Com muita força. Então vem os pensamentos: eu sou o problema, eu sou difícil de amar, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Se alguém me deixou é porque eu sou insuficiente. Gente, isso é um perigo. Tá? Então, a partir daí, a Ana, ela começou a aceitar relacionamentos onde ela era desvalorizada. Olha o perigo. Tá? Ela começou a pedir desculpas por coisas que ela nem fez. Ela se sentia culpada por sentimentos legítimos. E também vivia tentando provar que merecia ficar. Imagina a vida dessa mulher. Ela não vivia mais a partir de quem Deus dizia que ela era, gente, mas a partir da criança ferida que aprendeu cedo que ser ela causava
problemas. Então o trauma não foi apenas a separação. O trauma foi permitir que pensamentos antigos definissem quem ela era. Lembra que eu falei no começo? Quando lá desde pequeno a gente começa a passar por isso, vai dar problema na fase adulta. E quando a gente cresce, mais problemas ainda, né? Então a Bíblia diz, em João 8,32, a verdade vos libertará. A Ana, ela não precisava mudar quem ela era. Esse não era o problema, tá? Não era isso que vamos trabalhar nisso, não era. O que precisava era desconstruir a mentira que ela acreditou. Isso é o mais difícil. Porque às vezes a gente já cresce com as vozes dentro da gente já há muito tempo falando que não somos nada, que a culpa é nossa, tudo isso que está dando errado é por nossa culpa, e a gente vai se acostumando com essas vozes. É como se essas vozes fizessem parte da nossa estrutura, né? Fossem nossos pais, por exemplo, tão com tanta força que ela tem dentro da gente, né? Então os traumas não tratados, gente, moldam identidades falsas. Então as pessoas que passaram por separação começam a se ver como difíceis de amar. Pessoas que passaram pelo luto passam a se definir como metade de alguém. A violência, a pessoa que passou por algum tipo de violência, passa a se enxergar como uma pessoa suja, fraca ou quebrada. A pessoa que passou por rejeição, ela cresce acreditando que sempre será deixada. É uma instabilidade todos os dias, né? Uma instabilidade emocional dentro dela. A pessoa que passou por abandono constrói a identidade de quem precisa agradar para não perder. Olha o perigo. Imagina se ela encontra o cônjuge que é uma pessoa que não tem estrutura nenhuma, uma pessoa má, vamos dizer assim, um homem, né, que sabe manipular e usa as fraquezas do cônjuge para segurar, para aprisionar. Isso acontece, gente. Isso acontece, tá? Então nós precisamos ter essa cura, essa mudança de natureza aqui dentro de nós, né? Deixarmos o Senhor tratar de dentro para fora. Então, o trauma dessas pessoas, né, dos exemplos que eu citei aqui, são reais. A dor é real, mas a identidade construída a partir disso não é real. É isso que nós precisamos deixar bem claro e separar, tá bom? Então, o que aconteceu com você não é quem você é. Você passou por um momento difícil, mas não define. A Bíblia, ela nunca negou a dor, mas ela nunca permitiu que a dor definisse o quê? A identidade. A palavra, ela não ignora sentimento, nem sofrimento, mas ela sempre aponta para uma identidade acima, gente, acima das circunstâncias. Isaías 55:8 diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Tá? Deus está dizendo que, cuidado, o jeito que você pensa sobre si mesmo pode não refletir quem você realmente é. A Bíblia mostra pessoas que tinham motivos para se definirem pela dor, mas Deus as chamou por outro nome. Vamos pegar aqui, Gideão, que está lá em Juízes 6:12, ele se via como um menor e mais fraco, mas Deus chamou, sabe do que? Valente guerreiro. E Moisés, ele se via incapaz, limitado pela fala, mas Deus o chamou para libertar uma nação. E Pedro, gente, o Pedro, ele se definiu pelo fracasso da negação, lembra que ele negou Jesus 3 vezes? Mas Jesus o restaurou e o chamou, sabe do que? De líder. E Mefibosete, marcado por uma queda na infância, ele foi viver lá em Lodebar. Mas depois o Senhor o posicionou à mesa do rei. Eu vou parar por aqui. Olha quantas coisas que nós já aprendemos, não é? E nós temos muitas coisas aí para falar. Gente, isso é só a primeira parte, tá? A segunda parte agora, nós vamos aprofundar um pouco mais. Então, não deixe de acompanhar, mas já compartilhe esse vídeo aí, eu tenho certeza que muitas coisas o Senhor já foi trazendo clareza para você e que comece essa mudança de dentro para fora. Até já!